A Carta do Ouvinte, há 30 anos no ar. E o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial. Se inscreva, acione o sininho. O sininho tocou, é a nova postagem. Dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Eu, José Frederico, éramos colegas desde as fraldas. Desde as fraldas. Nossos pais eram vizinhos. Nós tínhamos praticamente quase as mesmas idades. Eram apenas alguns dias de diferença. Crescemos juntos, sempre estudando nas mesmas escolas. Tudo a gente competia. Acredita? Tudo a gente competia. Quem tiraria as melhores notas? Quando estava jogando futebol, quem faria mais gols? Sempre estávamos juntos. Éramos mais do que irmãos. Na pré-adolescência, entramos num concurso de matemática. Tiramos as mesmas notas. José Frederico, ou seja, o Fred, conforme ele gostava de ser chamado, era um garoto super inteligente, hiper inteligente, super esforçado. Com 18 anos, fomos prestar o serviço militar. Lá nossa competição continuava. Na prova de tiros, as nossas pontuações eram quase as mesmas. Nós fizemos amizade com uma garota, a Jaqueline, a Jaque, uma moça muito bonita. Ela não sabia que eu estava a fim de conquistá-la. Eu estava gostando dela pra caramba. Para minha surpresa, o Fred também estava gostando dessa menina. Ele me dizia: vou fazer de tudo para namorar com essa garota. Estou apaixonado. Eu fiquei calado. Pensei, será que até para conquistar uma mulher tem que ser na base da competição? A Jaqueline, uma moça simpática, ela tinha uma boa amizade com ele, mas era somente isso, somente a amizade e nada mais. Fred estava confundindo as coisas. Comigo já era diferente. Eu percebia que essa garota tinha uma ligeira queda por mim. Após vários dias conversando, a convidei para sair. Ela sorriu e falou: estava esperando esse convite. Estava demorando a chegar. No primeiro dia que saímos, fomos num barzinho. Para a nossa surpresa, o Fred, com alguns amigos, estavam lá. Quando nos viu, fechou a cara. Nossa, ficou com uma cara feia, uma cara fechada. Afinal, ele era nosso amigo. Assim que sentamos, pedimos uma cerveja, uma gelada. Ele passou por nós, deixou seus colegas, foi embora. Depois de alguns dias eu procurei para a gente conversar. Afinal, éramos amigos de infância. A nossa amizade não podia acabar dessa maneira. Perguntei por que ele estava bravo comigo. Me respondeu que eu fui traíra. Você foi traíra, viu? Você foi um traíra. Falou que eu peguei a mulher que ele amava. Portanto, a nossa amizade estava definitivamente acabada. Tentei explicar, não aceitou os meus argumentos. Eu achava que depois que a raiva passasse, a poeira abaixasse, a nossa amizade voltaria. Eu estava redondamente enganado. Ele não queria mais a minha amizade. Mudou até de cidade, não queria mais me ver, não queria ver mais a minha cara. Confesso, fiquei muito triste. Porém, não tinha mais o que fazer. O que eu podia fazer? Meu namoro continuava super bem. Estávamos namorando há 5 anos. O que me machucava era o Fred ter rompido a nossa amizade. Amizade de mais de 20 anos. Amizade super antiga. Eu morava em Campinas. Eu viajei a trabalho para a cidade de Jundiaí. À tarde, estava voltando para casa, sofri um acidente. Capotei o carro. Estava cansado. Cochilei. O acidente aconteceu. Por muito pouco, que não morri degolado. O vidro da janela quebrou-se e cortou meu pescoço. Perdi muito sangue.
O hospital precisava agora de doadores. A minha família, preocupada, fez campanha na internet. O Fred ficou sabendo que eu precisava de sangue para poder viver. Ele foi até o hospital para doar o sangue. Depois, quando eu já estava fora de perigo, não estava mais na UTI, ele foi me visitar. Me fez uma enorme surpresa, mas que surpresa linda! Ao entrar no quarto, ao vê-lo ali, eu achei que era miragem. Eu achei que estava vendo uma miragem. Sorrindo, ele me disse: que bom, meu amigo, que bom, meu amigo, poder te ver. Ali acabava a nossa inimizade. Ele estava morando em São Paulo, trabalhava numa ótima empresa. Falei para ele que estava namorando, estava pretendendo me casar. Aí apertou a minha mão e falou: se me aceitar como padrinho, pode contar comigo. Eu não queria acreditar. Não, eu não queria acreditar. Fred, sendo meu padrinho de casamento. Nossa, a minha noiva não queria acreditar no que estava ouvindo. O Fred oferecendo-se para ser padrinho do nosso casamento. Falei, ele deve ter caído na real. Brigar com um amigo de infância por causa de mulher? Se ela não namorou com ele, é porque ela não o amava. A coisa não parou por ali, não. Passados uns meses, ele foi promovido para o cargo de chefia e me convidava para trabalhar na empresa. O salário era ótimo, super ótimo. Não pensei duas vezes, mudei-me para São Paulo. Fred era uma pessoa incrível, uma pessoa linda, sempre teve o coração bondoso. Aluguei um apartamento, um ótimo apartamento. Fred foi o fiador, ele foi meu fiador. Eu ficava a semana toda em São Paulo, voltava para Campinas somente no final da semana. No início, a minha noiva, ela ficou incomodada. Ela achava que tudo que o meu amigo estava me fazendo, ou seja, me ajudando, me levou para trabalhar na mesma empresa que ele trabalhava, foi o fiador do apartamento que eu morava. A esmola, quando é demais, até o santo desconfia. Ela falava esse velho ditado. Uma coisa me deixava intrigado: como que pode esquecer uma mulher que amava tão rapidamente? Esqueceu a Jaqueline rapidamente? Perdeu a amizade comigo, sendo que nós éramos amigos desde a infância. Depois do acidente, tudo mudou, tudo ficou diferente, tudo ficava totalmente diferente. Numa tarde em São Paulo, depois do expediente do serviço, à tarde, uma tarde muito quente, muito calor, fomos até uma lanchonete para tomarmos uma gelada para refrescar. Nesse dia, ele me contou que quando eu sofri o acidente, estava precisando de sangue. O meu pai o procurou e contou a seguinte história para ele. A mãe dele, jovem, muito bonita, trabalhava numa empresa juntamente com o meu pai. Eles tiveram um caso e ela engravidou. Como meu pai era casado com a minha mãe e mamãe estava grávida de mim, mamãe estava grávida de mim. Aí o caso foi abafado. Ela não contou para ninguém quem era o pai da sua criança. Ela ficou calada. Ela não queria que mamãe sofresse. Afinal, ela tinha amizade com mamãe. Fez isso para evitar o sofrimento para minha pobre mãe. Portanto, nós éramos irmãos. Eu e o Fred éramos irmãos de sangue. Ele, duvidando da história que ouviu, foi conversar com a sua mãe e ela confirmava que ele era filho do meu pai. Portanto, nós éramos irmãos de sangue. Eu e o Fred éramos irmãos de sangue. Estava explicado o porquê de sermos tão apegados um com o outro desde pequenos. Tínhamos o mesmo sangue, coisa de sangue. Não contei nada para a mamãe. Não, eu não contei nada para a mamãe. Se ela soubesse da traição de papai, ela iria sofrer. Ela amava demais o meu pai. Fred e a sua irmã foram meus padrinhos na igreja. Ali no altar, assim que terminou o casamento, baixinho ele falou: parabéns, irmão. Parabéns, irmão. Felicidades ao casal.
apertou a mão da minha esposa, sabendo que no passado ele a amou demais. O tempo passou rapidamente. Atualmente já sou um idoso. Eu tenho 69 anos. Meu irmão Fred já é falecido. Meus pais também já faleceram. Mamãe morreu sem saber da traição de papai. Tem certas coisas que não devemos contar para evitar aborrecimentos, para evitar tristezas. Fred e eu, desde bem pequenos, um competia com o outro. No jogo de bolinhas de gude, era uma verdadeira guerra. Jogo de bola, então, um queria marcar mais gols do que o outro. Crescemos competindo. A nossa vida era uma verdadeira competição. Depois de adultos, fomos amar a mesma mulher. Só que agora não era competição. Talvez fosse uma manobra do destino para que perdêssemos a amizade. Eu teria que sofrer um acidente, precisasse de sangue, assim papai teria que revelar para o Fred que nós éramos irmãos. Eu precisava do seu sangue para poder continuar a viver. Olha só a vida, eu precisava de sangue, do seu sangue, para poder continuar a viver. Essa nossa vida é cheia de mistério.